Bom dia, meu nome é Alex e esse é o canal A Segunda Reforma, um canal onde nós estamos já há alguns meses postando vídeos todas as terças de manhã, todos os sábados pela manhã, vídeos que tratam de reformas que nós precisamos fazer acontecer e ver acontecer na igreja, especialmente o ramo chamado evangélico. Eu sou pastor da 8ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul, e eu estou aqui para ajudar você a refletir junto comigo sobre alguns assuntos, algumas práticas, algumas coisas que nós pensamos e fazemos enquanto igreja e que precisam ser revistas. Porque no nosso meio existe uma série de coisas, uma série de procedimentos e liturgias e até doutrinas que não tem muita fundamentação bíblica, não tem base bíblica, né? E outras coisas que a Bíblia demanda da gente, outras coisas que precisam ser observadas, nós não estamos observando. Mas hoje eu queria recorrer de um assunto que de vez em quando nós precisamos recorrer, que é o assunto dos absolutos e dos relativos. Eu tratei disso lá no começo. Esse já é o nosso vídeo 45, para vocês terem uma ideia, aqueles que ainda não tinham assistido ou acompanhado. Mas lá no começo eu tratei sobre esse assunto dos absolutos e relativos. Ou seja, será que tudo aquilo que está escrito na Bíblia deve ser feito e seguido exatamente como está ali? Por exemplo, na Bíblia está escrito que a mulher, todas as mulheres, devem ficar caladas nos cultos, nos momentos em que os cristãos se encontram, as mulheres devem ficar caladas. E se tiverem alguma dúvida, que perguntem em casa aos maridos. Está escrito na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Né? Também está escrito na Bíblia que nós, quando saudamos os irmãos, devemos beijar eles. Sabia? Está na Bíblia. Paulo orienta isso. Né? Saúdem-se com ósculo santo. Ósculo é uma palavra bem formal para beijo. Será que então, sempre que eu me encontro com os meus irmãos, eu tenho que beijá-los? Nesse momento agora de vírus espalhado pelo mundo, então seria um problema. Acreditam nisso comigo? Então, e existem outras coisas na Bíblia, como por exemplo, o homem só pode ser salvo através de Jesus Cristo, daqueles que creem e vivem para a glória de Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Será que isso continua valendo para nós ou não? Comer carne de porco, pode ou não pode? Gente, então eu quero trazer à baila, como dizem, de novo, esse assunto dos absolutos e relativos. Quando você olha para o texto bíblico, você precisa ter a lente da percepção se aquilo é um absoluto de Deus ou se aquilo é um relativo. Absoluto, aquilo que serve para todas as épocas, aquilo que nunca vai mudar, aquilo que até a volta de Jesus Cristo vai continuar sendo igual, são os absolutos de Deus. O mundo foi criado por um Deus. Esse Deus é um só Deus, mas se manifesta na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Não há outro caminho para o céu, são absolutos de Deus. Por outro lado, quando você ouve, por exemplo, Paulo dizendo que as mulheres devem ficar caladas na igreja, não podem se manifestar, e se tiverem dúvida devem perguntar aos seus maridos em casa. E aí nós olhamos para a prática evangélica hoje, existem igrejas que são pastoreadas por mulheres. Como é que fica essa situação? Pode ou não pode? Ou você vai utilizar o texto bíblico ao seu bel prazer, ou seja, para a sua própria conveniência. Nós não podemos fazer isso. O que nós precisamos é despir o texto bíblico da cultura da época em que ele foi escrito. Então, na época em que Paulo escreve aos Coríntios sobre a mulher ficar calada, apenas a título de exemplo, é porque naquela cultura eles viviam daquela maneira. A mulher não tinha a mesma posição na sociedade que tem hoje. Então eu quero chamar a sua atenção para isso.
Nem tudo que você lê na palavra de Deus você deve levar ao pé da letra. Você precisa de orientação, iluminação do Espírito Santo para perceber se aquilo que você está lendo é uma ordenança, é um absoluto, é algo que nunca mudou nem nunca mudará e você deve observar, ou se aquilo que você está lendo é um relativo, serviu para uma época, para um povo, mas não se aplica à igreja contemporânea, à igreja do século XXI, por exemplo. Então quero chamar a sua atenção para esse assunto nessa manhã. Curta aí o meu vídeo e se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Shalom.